ela fala de uma das diagonais de um losango, então, o losango é uma figura assim, certo? Mais ou menos assim. Uma das diagonais tem segmento 1,4, ponto 1, 4 e 3, 2, tá? A outra diagonal está contida onde? Então, eu quero saber, eu tenho essa e eu quero essa aqui. Essa relação entre as diagonais é uma relação de perpendicularismo. E esse ponto bem aqui é o ponto médio. Então, eu preciso calcular o ponto médio, tá? Então, qual é o ponto médio entre esse ponto e esse ponto? Então, vamos chamar de A e de B. Então, o ponto médio de AB, tá? Eu vou fazer de x1 mais x2 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que dá 2. E eu vou fazer de 4 mais 2 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que vai dar 3. Então, esse ponto médio, eu já tenho que é 2 e 3, tá? Esse é o ponto médio, que é um ponto da equação da reta que eu quero. O que que eu quero? Eu quero essa equação que passa por aqui, ó. Então, agora, o que que eu tenho? Eu tenho que é uma relação de perpendicularismo. Então, eu tenho que saber qual é o coeficiente angular de A e de B. Como eu tenho dois pontos, o coeficiente angular vai sair dessa fórmula aqui, y1 menos y2 sobre x1 menos x2. E aí, eu vou substituir aqui. Então, o 4 menos 2, tá? Que é o y, e o 3 menos 1, aliás, o 1 menos 3, né? Porque eu comecei de lá, 1 menos 3, tá? Então, 4 menos 2 e 1 menos 3. Isso vai dar 2 sobre menos 2, que vai dar menos 1. Como eu quero o M perpendicular, eu inverto e troco o sinal. O inverso de 1 é 1, trocar o sinal é mais. E aí, eu vou para a equação da reta que passa por um ponto, que é essa fórmula aqui. E aí, eu vou ter y menos, aí eu pego o ponto aqui, 3, igual a 1, que multiplica x menos, pego aqui do ponto, tá? E aí, vai ficar, então, x menos 2 do lado de lá e y menos 3 do lado de cá. Ajeitando, vai ficar x menos y mais 3 menos 2, tá? Botando tudo pro outro lado. Então, vai ficar x menos y mais 1 igual a 0. Certo, pessoal? Então, essa é a questão 3, que é a alternativa B. A questão 4 fala assim, ó, seja a mediatriz do segmento AB, tá? Então, o que que é mediatriz? Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular a ele. Então, o que que eu vou precisar? Do ponto médio. Como é que eu vou calcular o ponto médio? O ponto médio vai ser, então, pego os valores de x, 4 mais 2 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que dá 3. E pego os valores de y, 7 mais 3 sobre 2, que vai dar 10 sobre 2, que vai dar 5. Então, eu tenho que o ponto M é 3 e 5, tá? O que que eu preciso? Eu preciso ainda do coeficiente angular, porque eu vou ter que substituir nisso aqui, ó, porque é a equação da reta que passa por um ponto, então, eu já tenho o y1, né, e o x1. Então, eu já tenho o 3 e o 5. Falta achar o m, tá? Como é que eu vou achar esse m? O que eu tenho dois pontos. Se eu tenho dois pontos, o meu m vai ser, então, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, e eu substituo isso aqui. Então, vai ficar o y7 menos 3 e o x4 menos 2, que vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Como é o M perpendicular que eu preciso, eu vou inverter e trocar o sinal. Então, troco o sinal e inverte. E aí, eu vou colocar aqui menos 1/2, x menos 3, y menos 5. Vou passar isso aqui multiplicando, acho que fica melhor para não ter denominador, tá? Menos 1x, menos 1 com menos 3 dá mais 3. Passo tudo para frente, x mais... O x vem, né? X mais 2y, o menos 10 e o menos 3. Então, x mais 2y menos 13 igual a 0.
como a pergunta ainda, além de achar a equação da mediatriz, pede a intersecção dessa reta mediatriz com o eixo das abscissas, se um ponto pertence ao eixo das abscissas, ele é x e 0, tá? Então, o y aqui, ó, seria 0. Então, o que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar 0. Isso aqui vai zerar, passo o 13 para o outro lado. Então, eu tenho que o ponto é 13 e 0. Essa é a resposta, alternativa E. Bom, o problema 5, o que ele me diz? Ele me fala sobre a questão de um triângulo, tá? Determine a área do triângulo cujos vértices estão nos pontos de intersecção da reta 3x menos 4y menos 12 igual a 0, tá? Na intersecção dela com os eixos coordenados. Então, eu vou ter um ponto que pertence ao eixo x, que vai ser x e 0, e eu vou ter um outro ponto que ela vai fazer intersecção, que pertence ao eixo y, né, que é 0 e y. Então, o que acontece? Se ela corta o eixo y, eu vou ter 0 para o x. Se ela corta o eixo x, eu vou ter 0 para o y, tá? Então, no primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y por 0. Então, eu vou achar o x. 3x menos 4 vezes 0 menos 12 igual a 0. E aí, vai ficar, vai cortar aqui, vai zerar, né? Vai ficar 3x igual a 12, x igual a 4, tá? Então, um ponto eu já tenho, que é o ponto 4 e 0, certo? Que tá aqui. Agora, eu vou achar o outro ponto. O que eu tenho no outro ponto? Eu vou substituir o x por 0. Então, vai ficar menos 4y menos 12 igual a 0. E aí, eu vou ter, então, aqui vai zerar, né? 3 vezes 0 é 0. Então, menos 12 igual a 4y, passei para ele ficar positivo. Então, menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Então, o y vai ser menos 3, tá? Então, o ponto em que ela vai cortar vai ser no ponto menos 3, por aqui. Então, ela corta aqui, certo? Então, essa é a reta que ela passa. Essa é a reta R. E o triângulo que eu tenho é a origem do sistema, que é esse ponto 0 e 0, isso aqui. Como eu tenho um triângulo que ele é retângulo aqui, eu não preciso fazer outra fórmula com vértices. Eu simplesmente posso achar a área com base vezes a altura, certo? Então, que distância seria aqui? 3. Que distância seria aqui? 4. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, que vai dar 4 vezes 3 sobre 2, que vai dar 12 sobre 2. Ou seja, a área é 6 centímetros quadrados, 6 unidade área, tá? Essa é a alternativa A. Bom, pessoal, determinar o ponto B simétrico de A. O ponto A é esse ponto aqui, certo? Eu quero um ponto simétrico de A em relação a essa reta aqui. Simetria é um espelhamento, então é como se esse ponto aqui tivesse espelhado mais ou menos por aqui. Aqui seria o meu ponto B, tá? Então, existe uma relação de perpendicularismo aqui, né, nesse espelhamento. E a reta, que é perpendicular, ela passa pelo ponto A, e esse ponto aqui seria o ponto médio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a reta AB. Como é que eu acho a reta AB? A reta AB, o que eu tenho dela é só um ponto e uma relação de perpendicularismo. Então, eu vou usar y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Só que para isso eu preciso do ponto que eu já tenho aqui, né? O ponto A é menos 4 e 3. Então, aqui vai ser o meu y1 e o meu x1, que eu vou substituir aqui. Então, vai ficar y menos 3, o m eu não sei, x menos 4 mais 4. Como é que eu vou buscar o m? O m eu sei que é perpendicular a essa aqui, então eu vou isolar o y aqui, e aqui eu já consigo ver que o m é menos 1. Se o m que eu preciso é perpendicular, o m perpendicular vai ser inverso e sinal trocado, então vai ser mais 1. Coloco esse 1 aqui. E agora eu resolvo, então vai ficar y igual a x mais 4, vou passar o 3 para lá, y igual a x mais 7.
Achado esse y igual a x mais 7, essa reta aqui, notem que aqui é o ponto de encontro, o ponto médio é o ponto de encontro. Então, eu vou fazer um sistema y igual a x mais 7 e a outra reta x mais y mais 3 igual a 0, eu tenho um sistema. Como já está isolado ali, eu só vou substituir no lugar do y, eu vou colocar isso aqui. Copio o resto. Fica 2x mais 10 igual a 0, 2x igual a menos 10, x igual a menos 5, tá? Se eu achei x menos 5, eu vou achar o y agora. O meu y, então, vai ser menos 5 mais 7. O meu y vai ser 2. Então, o ponto M é menos 5 e 2, tá? Que seria esse ponto aqui. Esse é o meu ponto M. Como é que eu vou achar, então, o B? O B é o outro extremo, né? Se M é ponto médio, o B é o outro extremo. Como é que eu acho o outro extremo? Eu vou pegar a fórmula do ponto médio. O ponto médio é xm igual a x1 mais x2 sobre 2. E aí, eu vou substituir quem é o meu xm. É esse aqui. Então, menos 5 igual a x1 menos 4 mais x2 sobre 2. Passo aqui multiplicando. Vai ficar menos 10 igual a menos 4 mais x2. Então, vai ficar menos 10 menos 4 igual a x2. x2, então, é menos 6. Achei o meu x, tá? Do ponto B. Agora, eu vou achar o meu y. Como é que eu vou achar? Da mesma forma. ym igual a y1 mais y2 sobre 2. Substituo. Vai ficar, então, 2 igual a y1, que é o 3. Passo multiplicando, fica 4. 4 menos 3. Então, o meu y2 é 1. Portanto, o meu ponto B é menos 6 e 1. Bom, pessoal, então, a outra questão, ela diz assim, ó, o ponto A pertence ao semi-eixo positivo, então, eu coloquei por aqui aleatoriamente, tá? Mas depois eu fui desenhando o B, o 2 e 3, ponto B, 2 e 3, e o ponto C, menos 4 e 1. E aí diz assim, ó, sabe-se que o ponto A se vê no segmento BC, então, aqui, sob um ângulo reto. Então, lógico que esse ponto aqui, provavelmente, ele vai estar mais aqui em cima, tá? Esse ponto A. Porque se ele se vê com um ângulo reto, bom, não necessariamente. Se ele se vê no ângulo reto, ele vai estar aqui, ó. Ele tem um ângulo reto aqui, é isso que está determinando essa explicação, tá? Então, eu quero afirmar que o ponto A é... Bom, se ele pertence ao eixo das ordenadas, ao eixo semipositivo das ordenadas, então, ele tem um valor para y, né? E o e o x dele, obrigatoriamente, tem que ser 0, tá? Então, eu tenho o ponto B, 2 e 3, e eu tenho o ponto C, menos 4 e 1, tá? São esses pontos que deu. Notem que eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, então, eu posso dizer que a distância de BC é a hipotenusa e que a distância de AB é um cateto e a distância de AC é o outro cateto. Então, eu posso fazer essa relação aqui. Distância de BC ao quadrado é igual a distância de AC ao quadrado mais a distância de AB ao quadrado, tá? E aí, eu aplico Pitágoras. Só que eu preciso das 3 distâncias, né? Eu posso calcular elas aqui, mais ou menos, montar separado. Distância de AB vai ser, então, 2 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos y ao quadrado, tá? Raiz disso. Isso vai ficar 4, mais 9, menos 6y, mais y ao quadrado. Ficaria, então, raiz de y ao quadrado menos 6y mais 13, tá? Vou calcular a distância de AC. Distância de AC, então, vai ser
raiz de menos 4 menos 0 ao quadrado e de 1 menos y ao quadrado. Isso vai dar menos 4 ao quadrado dá 16, e aqui vai ficar mais 1 menos 2y mais y ao quadrado, que fica y ao quadrado menos 2y mais 17, raiz disso, tá? Então, isso é de AC. Falta ainda a distância de BC. Distância de BC, então, vai ser raiz de menos 4 menos 2 ao quadrado e 1 menos 3 ao quadrado. Isso vai dar, então, distância de BC igual a menos 6 ao quadrado, que dá 36, e aqui menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, vai dar raiz de 40. E aí, eu vou substituir essas três coisas aqui, tá? Então, raiz de 40 ao quadrado igual a y ao quadrado menos 6y mais 13, raiz ao quadrado, mais a outra que é y ao quadrado menos 2y mais 17, raiz e ao quadrado. Como o quadrado ele corta a raiz, vai ficar 40 igual a y ao quadrado menos 6y mais 13, mais y ao quadrado menos 2y mais 17. Vai ficar 2y ao quadrado menos 8y mais 30. Passo 40 para cá, menos 40. Então, vai ficar 2y ao quadrado menos 8y menos 10. Posso dividir tudo por 2 para simplificar, e eu vou ter y ao quadrado menos 4y menos 5 igual a 0. E eu vou ter dois valores, né? Pela soma e produto, eu teria, então, y' e y duas linhas, que seria 1 e 5, certo? Então, menos 1 e 5. Claro que negativo não vai considerar, porque diz que é no semi-eixo positivo, tá? Então, a alternativa é 5. Portanto, meu ponto A vai ser 0 e 5.